O item número 3. O exercício da mediunidade pode ter inconvenientes em si mesmo no tocante às condições de rigidez. Rigidez é de saúde, de quem tem saúde. Excluindo-se os casos de abuso? Resposta: há casos em que é prudente e mesmo necessário abster-se, ou pelo menos moderar o uso da mediunidade. Isso depende do estado físico e moral do médium, que geralmente o percebe. Quando ele começa a sentir-se fatigado, deve abster-se. 4. Esse exercício teria mais inconvenientes para uma pessoa do que para outras? Resposta: como já disse, isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas que devem evitar qualquer causa de superexcitação, e a prática mediúnica seria uma delas. 5. A mediunidade poderia produzir a loucura? Resposta: não produziria mais do que qualquer outra coisa, quando a fraqueza do cérebro não oferecer predisposição para isso. A mediunidade não produzirá a loucura, se esta já não existir em germe. Mas se o seu princípio já existe, o que facilmente se conhece pelas condições psíquicas e mentais da pessoa, o bom senso nos diz que devemos ter todos os cuidados necessários, pois nesse caso, qualquer abalo será prejudicial. E uma nota de rodapé: os adversários se servem desses conselhos sensatos para combaterem a prática geral da mediunidade. Seria o mesmo que condenar a prática geral dos esportes pelo fato de os enfermos não poderem praticá-la. Todo mundo fica doente. Todo mundo tem um corpo que tem mais ou menos saúde, e é muito natural que as pessoas se adoeçam e se enfraqueçam. E quando as pessoas estão doentes, não devem participar das atividades mediúnicas. Deve se preservar. A gente coloca aqui que é bom a gente ficar bastante atento que a influência espiritual produz sensações de enfermidades para a gente não participar das reuniões. A gente tem que ter esse tato psicológico aí para analisar as influências espirituais, identificá-las e não se permitir influenciações que nos afastam do trabalho, quando os espíritos nos sugerem estados patológicos de enfermidade, né? E a mediunidade, ela não produz enfermidade nas pessoas. É claro que, como para tudo, nós temos que ter equilíbrio, ter moderação, não abusar do uso das faculdades mediúnicas, né? Lá no livro Reuniões Mediúnicas, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, nós aprendemos que a reunião mediúnica não pode ser muito extensa, para não fadigar os médiuns e os trabalhadores. Então, em tudo tem que haver moderação. E a questão da loucura, tem pessoas que têm essa predisposições por questões kármicas, e é claro que em determinado momento isso vai aparecer, mas não é a mediunidade que vai desenvolver isso. Tanto pessoas que são dotadas de mediunidade, quanto aquelas que não são, se tiverem esse germe da predisposições para desenvolver a loucura, ela vai eclodir em algum momento, né? Mas isso não é provocado pela mediunidade. E tem aqueles opositores da doutrina espírita que aproveitam todas essas precauções naturais que todos devemos tomar em relação a tudo, e não apenas a mediunidade, que generaliza as coisas e querem afirmar que a mediunidade provoca a loucura, o que não é verdade.